Capítulo 182. Você não entende as boas intenções de seus irmãos, jur pelo Dei ou Hart não machucá-la. Guxian estava confuso, porque Gushangji está aqui ao invés de seu pico supremo. Ele já despertou o ninho de Vespos no antigo continente imortal, jogando-o no caos. O que ele quer agora? Gushangji, por que você está aqui? O grande ancião foi rápido em reagir. No momento em que o viu, deu um passo à frente, arregaçou as mangas e perguntou. Ele nunca teve uma boa impressão de Gushangji, seja antes ou agora, sempre foi o mesmo. Mesmo que ele o elogiasse e apreciasse, ele simplesmente não podia concordar com os esquemas de Gushangji. Os dois tinham princípios completamente diferentes quando se tratava de cultivo. Gu Nansan tinha uma expressão feia, mas porque Guxian estava ao lado dele, ele teve que fingir que admirava Gushangji. Ele se sentia ainda mais deprimido agora. Naturalmente, esperei o grande ancião e o retorno do ancestral. Eu também queria ver se Xian estava relaxando. Gushangji falou com um sorriso. Sua estatura esbelta, rica como jade puro, complementava seu manto largo para lhe dar uma aparência nobre e natural. Xian, não te vejo há algum tempo e sua base de cultivo melhorou muito. Seu querido irmão está muito feliz. Ao dizer isso, ele olhou para Guxian, que se afastou um pouco. Aqueles que não estão familiarizados com ele definitivamente ficarão fascinados por seu lindo rosto sorridente. Mas Guxian não era. Mesmo que sua atitude fosse muito fria e indiferente na superfície, ela revirou os olhos levemente em seu coração. Ela não acreditava que Gushangji seria tão gentil a ponto de vir vê-la pessoalmente. Ele provavelmente está tramando um novo esquema. Guxian ainda se lembrava vividamente de sua visita ao ferido Gushangji. Ele não apenas não gostou, mas também a humilhou severamente. Ele planejou contra ela, forçando-a a se envolver no ataque do clã Tiangou. Guxian era um pouco ingênua, mas ela se lembra claramente dessa dívida. Um dia, ela encontrará Gushangji e o devolverá com juros. O que está errado? Você ainda culpa seu querido irmão pelo que aconteceu. Eu fiz isso para o seu próprio bem. Você é jovem e, a menos que eu o treine assim, seu futuro será cheio de dificuldades. Quando eu, seu irmão, era tão velho quanto você, eu já havia entrado sozinho no mar infinito. Ao contrário de você, que foi incapaz de lidar com uma mera princesa do palácio do Rei do Mar. Um olhar para o rosto de Guxian foi o suficiente para Gushangji adivinhar seus pensamentos. Sua resposta foi imediata, marcada por seu sorriso caloroso e expressão indiferente. Enquanto falava, ele balançou a cabeça. Suas palavras pareciam bastante sinceras, como um irmão preocupado com sua preciosa irmãzinha. Neste momento, Gunashan ficou um pouco atordoado ao ouvir a conversa deles. Ele pensou que Gushangji e Guxian eram inimigos, então ele acreditava que seria melhor se eles não se encontrassem tão cedo. Isto é estranho, o relacionamento deles parece ser muito bom. Ele realmente fez algo errado. Ou Gushangji já abordou o conflito? Pensar nisso só o chocou ainda mais. Não é de admirar que Guxian não tivesse nenhum ódio ou intenção assassina em relação a ele. Parece que Gushangji já resolveu isso. Gu Nansan ficou um pouco aliviado, ele suspirou.
Sua raiva por Gu Shangji e o desejo de lhe ensinar uma lição agora diminuíram significativamente. Este Júnior realmente tem um conjunto impressionante de métodos, então é bem possível. Gu Shangji, pare de fingir. Tudo estava bem até que Gu Shangji falou. Assim que ele abriu a boca, Gu Xian'er ficou furioso. Infelizmente para ela, seus planos não irão progredir sem esta etapa. A raiva de Gu Xian'er era exatamente o que ele precisava. Gu Xian'er o odiava tanto que ela não conseguia mais evitar. Naquele momento, ela cerrou os dentes de prata e olhou para Gu Shangji. Em seus olhos cristalinos e lindos, havia um ar frio. Como lâminas geladas que queriam perfurá-lo. Agora mesmo, ela estava sorrindo e de bom humor. A viagem ao antigo continente imortal pode ser considerada uma experiência gratificante. Mas em um piscar de olhos, seu rostinho estava coberto por uma expressão gelada, como um iceberg que nunca vai derreter. Você ainda não entende as boas intenções de seu querido irmão. Gu Shangji balançou a cabeça e falou com uma pitada de arrependimento e desapontamento. Ancestral, você pode suprimir o cultivo de Gu Shangji. Vou vencê-lo de forma justa e rasgar sua boca. Gu Xian'er respondeu friamente depois de ouvir Gu Shangji. Gu Shangji estava realmente a irritando. Xian'er, você ficou cheio de si novamente com o simples pensamento de ter um ancestral atrás de você. Gu Shangji riu sem sequer olhar para Gu Xian'er. Durante toda a conversa, ele manteve um tom casual. Gu Xian'er ficou ainda mais enfurecido quando lembrou como Gu Shangji a reprimiu antes. Xian'er, tosse, tosse. Receio que você tenha entendido mal as boas intenções de Shangji. Gu Nashan tossiu ao dizer isso. Parece que muitas das queixas dos dois já foram resolvidas. Como ancestral, ele naturalmente deseja ver relações harmoniosas na família. Mesmo que ele não queira ver Gu Shangji nunca mais, ele realmente não pode deixá-los lutar agora. Assim, ele a parou. Na verdade, mesmo ele, um ancestral, não pode dizer o quão forte Gu Shangji é. Quem sabe quantos trunfos Gu Shangji tem? Se Xian'er realmente lutasse contra Gu Shangji, então com sua habilidade atual, ela definitivamente não teria vantagem. Ancestral, você não é do meu ramo familiar. Por que você favorece tanto Gu Shangji? Gu Xian'er estava um pouco zangada com seu ancestral. Ela não estava com a calma de sempre, e Gu Shangji era uma grande parte do motivo. Isto é para o seu próprio bem, princesinha. Gu Nanshan respondeu impotente. Depois de ouvir os dois, o sorriso de Gu Shangji permaneceu inalterado. Serviu-se de uma bebida, saboreando o espetáculo à sua frente. Ele tinha a sensação de que, mesmo que Gu Nashan estivesse com raiva, ele não agiria. Afinal, Gu Nanshan não era estúpido. Ele diria a Gu Xian'er que nem ele sabe o que está acontecendo e pioraria a situação. Ele não iria. Pelo contrário, ele ajudará Gu Shangji tentando manter a ordem. Assim como agora. Se você não acredita em mim, então eu o encorajo a sair e perguntar o que exatamente o Palácio do Rei do Mar está fazendo neste exato momento. Depois de pensar um pouco, Gu Shangji respondeu, com um brilho estranho em seus olhos. O Palácio do Rei do Mar. Gu Xian'er ficou atordoado, pois levou alguns momentos para recordar uma parte de sua memória. A maior parte era um borrão,
mas ela conseguia se lembrar claramente de uma cena. Estava escuro e sombrio, pois ela sentiu uma força que não queria nada além de sua morte. E então? Gu Shangji desceu dos céus para defendê-la. No entanto, Gu Xian'er também lembrou que foi ela quem executou a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar no antigo continente imortal. Embora tenha sido Gu Shangji quem a reprimiu, foi ela quem desferiu o golpe mortal. Ela era uma das culpadas. O Palácio do Rei do Mar não deixaria isso passar. Se o Palácio do Rei do Mar deseja vingança, eles certamente virão atrás dela. Gu Shangji não era estúpido. Ele não matou ninguém, deixando o fardo da escolha sobre os ombros dela. Você tem razão, o Seeking Palace virá em busca de vingança. Ao ouvir isso, Gu Xian'er assentiu. Considerando seu status atual, o Seeking Palace não a consideraria uma ameaça. No entanto, se Gu Shangji tivesse matado a 7ª princesa, toda essa situação seria diferente. O Palácio do Rei do Mar não ousaria agir contra ele tão levianamente. Então por que ele não deu o golpe mortal? O que ele quer? Sim, eles estão vindo. Tente corresponder às expectativas de seu irmão, Xian'er. Gu Shangji respondeu. Ele está dizendo a verdade. Gu Xian'er não disse nada, um pouco intrigado com o rumo dos acontecimentos. Isso não significa que ele me enganou. Mas ele me salvou quando eu estava em perigo. Não, ele me deixou matar a 7ª princesa. Tecnicamente, ele não fez nada. Do ponto de vista de Gu Xian'er, havia duas possibilidades. A primeira era que Gu Shangji queria assistir sua luta. Ele não achou que valia a pena passar pelo problema, então ele a fez ofender o Palácio do Rei do Mar. Mas com o temperamento de Gu Shangji, existe realmente uma força no mundo que ele não ousou ofender. A segunda era que Gu Shangji era muito arrogante. Obviamente, ele está apenas fingindo, parecendo indiferente, apesar de estar realmente preocupado com a segurança dela. De acordo com Gu Shangji, isso era para servir de temperamento, uma oportunidade que ele arranjou para ela. Ela balançou a cabeça e jogou todos esses pensamentos fora de sua mente. As boas intenções de Gu Shangji. Por que me afiar? Ele quer me ajudar a ficar mais forte para que eu possa derrotá-lo. Talvez até matá-lo para me vingar. Nenhuma pessoa sã faria uma coisa dessas. Esse é realmente o objetivo final de Gu Shangji. Neste momento, Gu Xian'er estava completamente perdido. Se esse era realmente o propósito dele, então aos olhos dela era extremamente estúpido. Era simplesmente muito fora do personagem para Gu Shangji. Vendo que seu objetivo foi alcançado, Gu Shangji sorriu levemente e então disse ao grande ancião, quando vim aqui, na verdade vim com a intenção de discutir algo com o grande ancião no momento em que ele voltasse. E o que seria aquilo? O grande ancião perguntou com uma careta. Naturalmente, é para discutir assuntos recentes. Se bem me lembro, os anciãos uma vez prometeram proteger as antigas raças imortais. Com a passagem agora aberta, várias seitas taoístas do mundo exterior desceram. A paz e a estabilidade foram interrompidas há muito tempo. Gu Shangji sorriu e disse, sem prestar atenção no rosto do grande ancião que ficava mais sombrio quanto mais ele ouvia. Não pense que esse velho não sabe que o culpado por tudo isso é você. Não há necessidade de você fingir ser gentil.
O ancião o interrompeu friamente. Gu Shangji sorriu sem se importar com o mundo e respondeu: é inútil discutir tais assuntos agora. O Ferriget surgiu, enviando ondas em todas as direções. O grande ancião realmente planeja permitir que tantos da geração mais velha compitam por isso. Sem contar que a estrada imortal está aberta. Os vários clãs estão em desordem, e o antigo continente imortal está em caos. Esta não é uma excelente oportunidade para o palácio imortal do Deus Celestial. Ele falou de forma persuasiva, mas o fez com um olhar presunçoso no rosto. Nem pense nisso. Meu palácio imortal do Deus Celestial não interferirá neste assunto. Fazemos isso desde os tempos antigos e não será quebrado. O rosto do grande ancião afundou, e o significado de Gu Shangji era óbvio. Ele queria aproveitar esta oportunidade para dominar todo o antigo continente imortal, unificando suas várias tribos. Gu Shangji simplesmente expressou de forma diferente. Quanto à oportunidade que o Palácio Imortal do Deus Celestial teve, Gu Shangji era agora o herdeiro oficial. Ele ganhou essa posição com a intenção de usar seu título para subjugar as antigas raças imortais, semelhante à forma como o clã Tiangou foi subjugado. O grande ancião viveu por incontáveis anos, e ele quase instantaneamente entendeu o propósito de Gu Shangji. Gu Shangji não planejou esconder isso. Na verdade, seu sorriso característico permaneceu mesmo quando ele ouviu sua resposta: não tenha pressa em rejeitar meu pedido tão rapidamente. Falando nisso, você ainda não me deve um favor. Ou talvez você tenha esquecido. No final, Xian'er é minha família também. Se o grande ancião realmente deseja o bem dela, então você deve considerar cuidadosamente minha proposta. Este Shangji realmente não quer pedir um favor para forçar a mão do grande ancião. Dito isso, era óbvio. Não havia tolos entre os presentes. Gu Nansanu não pôde deixar de se surpreender, pois parece que ele ainda subestimou a coragem de Gu Shangji. Gu Shangji foi o primeiro a usar tal tom com o grande ancião. Assim que Gu Xian'er ouviu Gu Shangji mencioná-la, ela sentiu uma profunda sensação de desconforto. Gu Shangji, o que você está tramando? Ela olhou furiosamente para Gu Shangji. Gu Shangji ignorou seus gritos. Com um sorriso, ele se sentou alegremente em uma cadeira de pedra. Este vinho esfriou, uma pena. Ele balançou a cabeça um pouco, pensando que era uma pena não ter mantido Yi-Mei ao seu lado. Ela era muito boa em esquentar vinho. A expressão do grande ancião congelou. Seus olhos continham uma fúria profunda. Você está ameaçando esse velho? Não, como poderia? O grande ancião é mais respeitável do que isso. Gu Shangji sorriu, negando tudo. Ramph. O grande ancião não pôde deixar de bufar de indignação. Se Gu Shangji não tinha um objetivo em mente, então por que ele mencionaria o nome de Gu Xian'er? Além disso, ele mencionou o favor. Se o grande ancião não concordasse, então Gu Shangji usaria. Esta foi uma conspiração que ele dificilmente poderia recusar. Gu Shangji realmente é implacável em tratar as pessoas como nada mais do que números em um conjunto de cálculos. Gu Nashan ouviu falar disso de Gu Xian'er. Naquela época, o grande ancião e Gu Shangji fizeram uma aposta. O grande ancião perdeu e tem que fazer um favor a Gu Shangji. Ao mesmo tempo, Gu Shangji recebeu a posição de herdeiro.
Ele não podia ficar atordoado com o que estava vendo. O grande ancião também era implacável, mas aqui ele estava sendo comido por Gu Shangji sem espaço para recusa. Por um momento, ele pareceu se acalmar. O pedido de Gu Shangji não parecia inaceitável, era: grande ancião, reconsidere. Xian'er está em uma posição estranha. Como seu mestre, mesmo que você não se importe com ela pessoalmente, ainda há a questão do palácio imortal do Deus Celestial. Afinal, você pode não ousar unificar as antigas raças imortais, mas, eu sim. Gu Shangji ainda tinha um leve sorriso quando continuou a falar. Ele finalmente colocou suas cartas na mesa, mostrando seu verdadeiro propósito. Gu Shangji, não me use para ameaçar meu mestre, é inútil. As sobrancelhas de Gu Xian'er se ergueram. Seu rostinho estava frio, pois ela desejava poder correr e matar Gu Shangji centenas de vezes. Dizer tal coisa na frente dela não significava que ele a estava usando para ameaçar o grande ancião. Ela não era estúpida, ela podia entender o significado por trás das palavras de Gu Shangji. Do ponto de vista de Gu Xian'er, o rosto de Gu Shangji era um livro aberto. No entanto, isso não significava que ela simplesmente acreditaria em tudo o que estava escrito naquele livro. Esta é a primeira vez que vejo alguém que ameaça os outros de maneira tão elegante e refinada. Você é muito impressionante, Gu Shangji. Os olhos do grande ancião eram profundos e ele falava como tal. Dentro de seus olhos rugia uma chama que ameaçava destruir o próprio universo. Ele estava chateado. É inútil ficar com raiva, grande ancião. Afinal, você ainda me deve um favor. Além disso, tenho certeza de que o ancestral não ficará parado se você planeja usar força bruta, certo? Gu Shangji falou calmamente, relaxando em sua cadeira enquanto olhava para Gu Nansan com um sorriso no rosto. Naturalmente, ele não diria tal coisa se não tivesse certeza. Agora que ele tinha uma compreensão firme da atitude de Gu Nansan, com o que ele deveria se preocupar. Você fala grande, muito grande. Você é apenas um jovem, então como pode dominar todas as raças do antigo continente imortal? Seu histórico por si só não será suficiente. O ancião ficou em silêncio e suspirou. Irrelevante. Gu Shangji dispensou alegremente, isso não é algo com que você deva se preocupar, grande Elder. Eu posso jurar, mas você também tem que jurar. Jure em seu coração Dale que, a partir de hoje, você não prejudicará Xian'er de forma alguma. Além disso, você deve reconhecer a identidade de Xian'er. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, o grande ancião falou com sinais claros de descontentamento estampados em seu rosto. Era óbvio que essa decisão demorou muito para ele chegar. Afinal, ele havia prometido aos ancestrais das antigas raças imortais que os protegeria. Mas considerando a situação geral juntamente com a perseguição de Gu Shangji, o grande ancião ficou com pouca escolha a não ser agir. Mas antes de cumprir as condições de Gu Shangji, ele quer garantir a segurança de Gu Xian'er. Gu Xian'er provavelmente seria seu último discípulo direto. O grande ancião era uma pessoa honesta e generosa. O maior inimigo de Gu Xian'er é Gu Shangji. Infelizmente, a atitude de Gu Shangji permanece obscura, e mesmo eu não sei qual é o seu verdadeiro propósito. Mestre, Gu Xian'er ficou tão atordoado quando ouviu isso que se esqueceu de olhar para Gu Shangji.
Ela não esperava que o grande ancião se comprometesse com Gu Shangji por causa dela. Ela foi tocada, uma sensação de calor subindo de dentro. Isso em mente, ela não achava que era necessário. Do ponto de vista dela, Gu Shangji estava apenas levando-a para um passeio. Por que você deve estar tão desconfiado de mim? Quando ele ouviu as palavras do grande ancião, Gu Shangji não pôde deixar de balançar a cabeça um pouco, um olhar de desamparo sobre ele. O grande ancião realmente o atingiu bem no coração, foi o que todos pensarão. Afinal, Gu Shangji não tinha intenção de matar Gu Xian'er do começo ao fim. O grande ancião e os outros estavam simplesmente alertas e vigilantes demais para ele. Seu pedido praticamente não valeu nada. No entanto, Gu Shangji não se incomodou em explicar. Era bastante normal que as pessoas estivessem vigilantes ao seu redor. Gu Shangji, você concorda ou não? Vendo que Gu Shangji estava em silêncio, o grande ancião deu um olhar solene e perguntou mais uma vez. Se Gu Shangji não concordasse, então ele obviamente também não concordaria com seu pedido. Gu Xian'er também estava olhando para Gu Shangji. Seus olhos cristalinos impecáveis brilhavam com emoções ocultas que só ela conhecia. Ela queria saber o que Gu Shangji realmente sentia por ela. As palavras do grande ancião não eram para ser um teste. No entanto, Gu Xian'er não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. Capítulo 183, Se for Siene, aceitarei este pedido, reconhecendo sua identidade para o mundo. Na verdade, ela ainda estava bastante preocupada que Gu Shangji recusasse o pedido do grande ancião, mas parece que suas especulações anteriores estavam completamente erradas. No entanto, ficou claro que o grande ancião pretendia protegê-la. A mente de Gu Shangji é verdadeiramente imprevisível e insondável. Está praticamente confirmado que ele não tem maldade com ela, mas quem sabe se ele tem algum motivo oculto. Quem pode dizer com certeza o que pode acontecer no futuro? Naquele momento, Gu Shangji viu o grande ancião, Gu Xian'er e Gu Nansan todos olhando em sua direção. Felizmente, ele já tinha um discurso preparado em sua mente. Sua expressão permaneceu inalterada, enquanto ele falava com um leve sorriso. Por favor, perdoe-me por não ser capaz de aceitar o pedido do grande ancião. Quando ouviram isso, os rostos do trio mudaram imediatamente. O rosto pequeno de Gu Xian'er perdeu instantaneamente toda a cor, ficando pálido. Seu corpo tremeu. Ela apertou a barra da saia com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Gu Shangji falou. Mas ele realmente pretendia se livrar dela tão cedo. Gu Shangji, você... A expressão do grande ancião ficou fria, incapaz de selar o acordo jurando com seu Deo-Heart. Agora era certo que Gu Shangji tinha algo em mente para Gu Xian'er, e ele não poderia ir sem poder prejudicá-la. Como ele poderia confiar em Gu Shangji? Gu Shangji não parecia ter ouvido as palavras do grande ancião. Ele tagarelava, frio e indiferente enquanto sua voz caía nos ouvidos de Gu Xian'er. Você não acha que esse pedido é excessivo? Para me fazer jurar com meu Deo-Heart que não prejudicarei meu inimigo de forma alguma. Isso não significa que eu estaria praticamente esperando pela morte. Tal pedido, grande ancião, se fosse você, você concordaria com isso? Gu Shangji sorriu levemente. Nesse ponto, ele naturalmente teve que controlar o direito de falar. Isso,
O grande ancião também franziu a testa. Eu fui negligente. Ele havia ignorado algo importante. Na chance de que Gu Xian'er tentasse matar Gu Shangji no futuro, então Gu Shangji não seria impotente. Sentar e esperar pela morte, ser capturado, apenas esperando pela morte. Seu pedido simplesmente pedia o impossível. A menos que Gu Xian'er fizesse o mesmo. Mas ele poderia realmente fazê-la jurar com seu Dayouhart que ela abandonaria todo o seu ódio. Ele balançou sua cabeça. Isso era ainda mais irreal. Ele estava tão focado em proteger Gu Xian'er que esqueceu completamente quem era Gu Shangji. Ele era alguém que nunca aceitaria uma perda. Gu Xian'er superou seu choque inicial e começou a pensar cuidadosamente sobre a situação. Este pedido foi injusto com Gu Shangji. Conhecendo-o, ele jamais aceitaria. Se fosse ela juraria de bom grado com seu Dayouhart que não machucaria seu inimigo no futuro. Não, a menos que houvesse algo errado com seu cérebro. Ela poderia considerar se aquele inimigo era algo especial para ela. Por fim, ela entendeu. No entanto, ela não pôde deixar de sentir uma sensação de perda. Gu Shangji ainda me trata como um inimigo. Vários pensamentos passaram pelas mentes dos três, enquanto Gu Shangji abria a boca mais uma vez. Com um tom sério, ele disse: no entanto, se for Xian'er, então, aceitarei este pedido. O que? Assim que ela ouviu as palavras, Gu Xian'er congelou, seus olhos se arregalando. Ela simplesmente não podia acreditar em seus ouvidos. Talvez ela tivesse ouvido errado. Gu Shangji fez seus pontos, apenas para concordar no final. Ele realmente concordou com um pedido tão excessivo. Ele estava realmente preparado para se deixar indefeso no futuro próximo. Por um breve momento, seu coração se encheu com uma ampla gama de emoções complexas: alegria, felicidade, excitação, amargura, como uma jarra quebrada que continha uma mistura confusa de sabores diferentes. Como eu disse, Shangji tinha boas intenções. Embora Gu Nashan tenha reagido rapidamente, ele também estava confuso sobre o motivo de Gu Shangji ter concordado. No entanto, isso não o impediu de elogiar Gu Shangji por fazer a coisa certa. Do ponto de vista da família, essa era naturalmente a melhor situação possível. Contanto que Gu Shangji prometesse não machucar Gu Xian'er, tudo ficaria bem. Naturalmente, Gu Nashan ignorava o passado de Gu Xian'er. Ele não tinha ideia de que ela tinha vários mestres com bases de cultivo aterrorizantes, bem como um pit tree com uma origem incrível que ele nem ousaria imaginar. Gu Shangji levou tudo isso em consideração. Ele nunca arriscaria sua vida tão facilmente. Já que você disse isso, espero que cumpra sua promessa. Você deve estar ciente das consequências se quebrar o juramento do coração Deio. O grande ancião respondeu acenando com a cabeça, seus olhos nablodos com incerteza. Ele se perguntou se estava errado sobre Gu Shangji. Embora ele agisse como um demônio hediondo, ele não havia chegado ao ponto de ser verdadeiramente sem coração. Havia alguma agenda oculta por trás da escavação de ossos naquela época. Ele olhou para Gu Xian'er, que estava congelada no lugar com um brilho inexplicável nos olhos e balançou a cabeça. Parece que devo encontrar um momento adequado para contar a ela sobre esse assunto. Ele nasceu com uma natureza demoníaca. O grande ancião ponderou.
Inicialmente, ele não tinha interesse neste assunto, mas agora queria chegar ao fundo de tudo. Depois disso, Gu Shangji falou com uma expressão calma: o grande ancião pode ficar tranquilo agora. Mesmo que Gu Xian'er quisesse matá-lo, Gu Shangji poderia suprimi-la à vontade. Ele não tinha nada a temer. Não apenas isso, mas no momento, Gu Xian'er não tinha tais intenções. Quanto ao juramento do coração Dayou, Gu Shangji não acha que isso o afetará de forma alguma. Quantas vezes ele jurou por seu Dayou Heart? Se o juramento realmente tivesse tanto poder sobre ele, seria melhor retirar suas palavras. Espero que você não decepcione esse velho. O grande ancião assentiu. Então terei que incomodar o grande ancião em relação ao verdadeiro clã do dragão. Gu Shangji disse com um sorriso. Quando chegar a hora, Gu Shangji aparecerá novamente, e com seus status de herdeiro do Palácio Imortal do Dayou Celestial, a submissão do True Dragon Clan foi uma conclusão precipitada. Assim que ele controlar o poder do True Dragon Clan, será muito mais fácil controlar todas as Ancient Immortal Races. Gu Shangji tinha um grande apetite, então ele naturalmente não pararia por aí. Seu alvo atual pode estar limitado às antigas raças imortais, no entanto, ele logo fará movimentos contra as outras seitas taoístas através do céu imensurável. E quando ele finalmente controlar a totalidade do céu imensurável, é quando ele revelará suas garras e presas afiadas para o mundo. A figura do grande ancião desapareceu, quando ele partiu para o antigo continente imortal mais uma vez. Ele deu sua palavra a Gu Shangji, e ele cumpriria. Xian'er foi tocada por seu irmão mais velho agora. Então, Gu Shangji olhou para Gu Xian'er, que ainda estava um pouco atordoado e perguntou com um sorriso suave. Ele não precisava que Gu Xian'er respondesse. Na verdade, ele já sabia a resposta, pelo prompt de mensagem do sistema, ele novamente, de Gu Xian'er, obteve um grande número de pontos de destino e valor da fortuna. Quem seria tocado por você? Você não tem boas intenções. Em resposta, Gu Xian'er não pôde deixar de olhar para ele e dar alguns passos para trás, afastando-se dele. Ela estava tentando esconder seu coração batendo rapidamente. Isso é bom. O sorriso no rosto de Gu Shangji também desapareceu e ficou calmo. Lembre-se do que eu disse a você, não guarde nenhum sentimento por mim. No final, você será o único a se arrepender. Pare com sua bobagem, Gu Shangji. Quem teria algum sentimento por você? Tendo sido exposto, Gu Xian'er era como um gato cujo rabo foi pisado, olhando para ele ferozmente. Esta foi a segunda vez que Gu Shangji disse essas palavras para ela. Uma vez, pode ter sido um acidente. Mas o que significava ser dito duas vezes? Atualmente, Gu Xian'er estava tendo equívocos de que Gu Shangji estava antecipando que algo aconteceria em um futuro próximo. Ela estava com um humor alegre agora, apenas para que fosse substituído por aborrecimento. Mudar. Vendo que Gu Nansan estava prestes a falar, os olhos de Gu Shangji se moveram levemente, então ele sorriu e disse: Por favor, fique tranquilo, ancestral. Reconhecer a identidade de Xian'er é uma tarefa bastante simples, só preciso dar uma palavra. Gu Nansan acenou com a cabeça e também fechou a boca. Embora ele fosse um ancestral, era impossível para ele forçar Gu Shangji a fazer algo que ele não queria. Afinal,
no momento, Gu Shangji era o rosto da antiga família imortal Gu. Ele era o jovem mestre deles, alguém que não podia ser menosprezado. Se Gu Xian'er fosse publicamente reconhecido por ele, então não apenas ele, mas também o resto da antiga família imortal Gu cairia em desgraça e se tornaria objeto de ridículo para todas as seitas taoístas. Ele tinha que salvar a face e faria tal coisa quer queira quer não. Assim, Gu Nashan gostaria de saber exatamente como Gu Shangji faria isso. Gu Shangji, não preciso que você reconheça minha identidade. Eu não ligo. Disse Gu Xian'er. Ela não carregava nem um pouco de cortesia por Gu Shangji. Então acho que vou apenas sentar e aproveitar o show enquanto o Seeking Palace retalia contra você. Que tal isso? Gu Shangji respondeu casualmente. Ele nunca vai se acostumar com ela quando ela age de forma tão arrogante. O peão chamado Seeking Palace está em jogo há um bom tempo. Naturalmente, ele tem que colocá-lo em uso. Claro, se Gu Xian'er insistir em agir duramente, Gu Shangji a fará entender o que significa ser verdadeiramente derrotado. Você, Gu Xian'er cerrou os dentes. Com seu fundo profundo, como ela poderia não temer o Seeking Palace? Gu Shangji raramente despreza as pessoas. No entanto, se tal evento realmente acontecer, ela pode simplesmente escapar de volta para Peach Village. Mesmo que o Seeking Palace fosse forte, era forte o suficiente para unificar todas as criaturas do mar e ir contra a Peach Village. Pare de brincar e se comporte. Seu irmão preparou especialmente esta oportunidade para você. Você deveria ter sido a jovem dama da antiga família imortal Gu, uma joia no meio da multidão. Essa é a identidade que você merece. Naquele momento, Gu Shangji olhou para ela, seu rosto carregando apenas um sorriso suave e perfeito, enquanto ele falava. Gu Xian'er nunca tinha visto uma aparência tão gentil de Gu Shangji. Por um momento, ela ficou completamente atordoada. Seu pequeno cérebro zumbia, ela não conseguia ouvir suas últimas palavras. A única coisa que ecoava em sua mente era a frase "pare de brincar". De repente, como um caranguejo cozido, Gu Xian'er sentiu suas bochechas ficarem vermelhas. Quando a notícia das criaturas marinhas mais fortes do Palácio do Rei do Mar correndo para a cidade antiga do Deol Celestial se espalhou, rapidamente abalou todo o céu imensurável, atraindo a atenção de inúmeros cultivadores e criaturas. Como a antiga força que governou o mar infinito por incontáveis anos, o poder do Palácio do Rei do Mar estava fora de dúvida. Eles foram objeto de inveja entre muitas grandes seitas imortais e supremas seitas taoístas que não ousam provocá-los tão casualmente. No entanto, o fato de que a discípula do grande ancião do Palácio Imortal do Deol Celestial matou a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar no antigo continente imortal causou um grande rebuliço. Muitos cultivadores presumiram que o Palácio do Rei do Mar ficaria indignado e forçaria o Palácio Imortal do Deol Celestial a entregar a discípula. A identidade de Gu Xian'er não era segredo nos céus imensuráveis hoje em dia. Seu sobrenome era Gu, mas ela não era reconhecida pela família Ancient Immortal Gu. Em outras palavras, Gu Xian'er provavelmente era um pária da antiga família imortal Gu, tendo sido expulso da família. No entanto, ela matou a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar.
A maioria dos cultivadores acreditava que a antiga família imortal Gu não iria contra o vasto e antigo palácio do Rei do Mar apenas por causa de um descendente expulso. Tal movimento foi imprudente. Mesmo o grande ancião do palácio imortal do Deus Celestial provavelmente seria incapaz de proteger Gulchianer. Ele era poderoso, mas mesmo ele não pode resistir a uma potência tão grande. Além disso, era improvável que todo o palácio imortal do Deus Celestial se voltasse contra o palácio do Rei do Mar apenas por causa de um discípulo. Portanto, quando o Sea King Palace comandou seus antigos navios de guerra e ferozmente começou sua caçada, muitos trataram isso como se já tivesse acabado. A recepção foi mista, uma divisão entre arrependimento e pena. A jovem cujo talento era considerado formidável o suficiente para igualar o da morte de Gu Shangji foi gravada em pedra. Eles não podiam deixar de sentir um profundo sentimento de pena. O Sea King Palace exigiu uma explicação. Portanto, em vez de ir para a família Gu imortal antiga primeiro, eles correram para o palácio imortal do Deus Celestial. Estrondo. Naquele momento, 10 milhões de milhas a leste da cidade antiga do Caminho Celestial, havia enormes navios de guerra, cobrindo o céu com uma aura aterrorizante. A aura aterrorizante varreu o céu, fazendo o céu e a terra tremerem. Havia uma vasta gama de criaturas reunidas sob a bandeira do Palácio do Rei do Mar, soldados camarões e generais caranguejos do fundo do mar, suas origens acentuadas por runas azuis que disparavam para o céu. Seus olhos estavam cheios de intenções assassinas, enquanto avançavam direto para o Palácio Imortal do Deus Celestial. O Sea King Palace está se aproximando rapidamente e parece que a perseguição é inevitável. Eles exigem justiça para sua sétima princesa. Os membros de sua geração jovem lutaram, mas encontraram seu adversário, levando-o à morte. Como eles podem dizer que estão aqui para buscar justiça? O cultivador ao lado dele franziu a testa, enojado com as ações do Sea King Palace. Não, só pessoas com boa formação podem dizer isso. Se você não é ninguém e ofende os outros Yangtze-primes, pode realmente dizer que estava lutando. Isso só pode ser chamado de cavar sua própria sepultura. Outro cultivador respondeu com um sorriso de escárnio. Sim, isso é bem verdade. O resto dele suspirou. Mas ouvi dizer que a situação na verdade tem a ver com uma garota de sobrenome Gu. Ela estava sendo caçada e, quando estava em perigo, o jovem mestre da antiga família imortal Gu Shangji interveio. Ele ficou com raiva porque os membros de seu clã estavam sendo pressionados, então ele suprimiu a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar. Depois, a jovem de sobrenome Gu matou a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar, causando toda essa comoção. Sim, é uma pena. Além do grande ancião, temo que não haverá ninguém para protegê-la. Acertei. O Palácio do Rei do Mar causou tanto barulho, e ainda assim a antiga família Gu imortal não parece ter feito um movimento. Dentro de uma cidade antiga, os cultivadores discutiam entre si. Enquanto conversavam, eles subiram ao céu, transformando-se em arco-íris divinos enquanto o seguiam de longe com a intenção de observar a comoção. Eles não estavam cientes dos segredos da antiga família imortal Gu, muito menos dos muitos indivíduos poderosos por trás de Gulchianer. O Palácio do Rei do Mar, por mais forte que fosse, não pode fazer nada contra Gulchianer. Na verdade,
Gu Shangji está ciente desse fato há muito tempo. No entanto, ele não poderia usar o Seeking Palace. Obviamente, essa força era para ser o EXP de Gu Xian'er, um peão maravilhoso. Estrondo. Dezenas de milhares de criaturas marinhas cobriram as nuvens no céu, seu poder aterrorizante ressoando a milhões de quilômetros de distância. Eles chegaram do lado de fora do palácio imortal do Deus Celestial. Entreguem o assassino. O palácio imortal do Deus Celestial entrega Gu Xian'er. Justiça para a sétima princesa. Todos eles gritaram, suas vozes altas e avassaladoras. Acima do navio de guerra do Seeking Palace, um general de cabelos azuis apareceu, com uma estatura mediana e olhos frios e indiferentes. Palácio imortal do Deus Celestial, entregue Gu Xian'er. Ele era o grande comandante do clã do mar. Ele também gritou, com a intenção de forçar o palácio imortal do Deus Celestial. A morte da sétima princesa despertou a ira do rei do mar. Todas as criaturas do mar em bilhões de quilômetros foram todas afetadas e punidas pelo rei do mar. O general de cabelos azuis deu um passo à frente, empunhando um tridente azul e exalando uma aura aterrorizante. A enorme pressão do grande reino sagrado era vasta e ilimitada, transformando-se em um incomparável grande corpo do Dharma sagrado que se erguia alto no céu. Seus olhos eram como um vasto lago que bloqueava o céu. Runas imbuídas do poder das regras se transformaram em longas correntes, entrelaçadas ao redor do tridente em sua mão. A terrível pressão do grande reino sagrado abalou os céus e a terra, demonstrando seu poder inquestionável. Inúmeros cultivadores e criaturas, que testemunharam e perceberam com seus próprios olhos, ficaram com os olhos arregalados e sem fôlego. Uma coisa é especular, mas outra coisa é testemunhar com seus próprios olhos. O corpo do Dharma do grande reino sagrado. O Seeking Palace deve estar realmente furioso por ter enviado uma figura tão poderosa. A multidão de cultivadores recuou em direção à área segura, seus rostos pálidos de medo. Se uma batalha começasse, o ataque de um ser do grande reino sagrado estava muito além de sua capacidade de resistir, mesmo que não estivessem na linha direta de fogo. Seus corpos seriam destruídos e suas almas partiriam logo após o ocorrido. Grande reino sagrado. Na verdade, é um grande reino sagrado. Os anciãos do palácio imortal do Deus Celestial empalideceram sob essa pressão terrível, sentindo como se suas próprias almas estivessem prestes a congelar. Eles próprios estavam meramente no reino sagrado. Quando confrontados com o poder do grande reino sagrado, eles acabariam caindo. O grande ancião ainda não retornou ao palácio imortal do Deus Celestial. O que devemos fazer agora? Devemos pedir ajuda àqueles Old Freaks. A expressão em seus rostos ficou grave de uma só vez. Eles não sabiam dos muitos hackers entre Gu Xian'er e Gu Shangji. No entanto, eles sentiram que, sem a ajuda do grande ancião, ninguém seria capaz de parar o general do Seeking Palace. Mesmo o cultivo do mestre do palácio era apenas no pico do reino sagrado. Embora o palácio do rei do mar tenha entrado em vigor, Gu Xian'er é o discípulo do grande ancião. Tenho certeza de que eles não se atreverão a agir de forma tão imprudente. Assim como os anciãos e discípulos do palácio imortal do Deus Celestial se entreolharam nervosamente. No céu, um arco-íris divino passou, seguido pelo aparecimento de uma figura esguia.
Ela ficou no céu com sua saia elegante e pés descalços. Não era outro senão Gulchianer, seu rosto delicado carregava uma expressão calma e composta. Diante da vasta e aterrorizante variedade de criaturas reunidas sob o estandarte do palácio do Rei do Mar do lado de fora do portão da montanha, ela estava calma e sem medo. Ela parecia calma e controlada, nenhum traço de medo podia ser visto. Estou aqui. Gulchianer anunciou indiferentemente. Por um momento, os céus e a terra silenciaram. Muitos cultivadores e criaturas olharam para ela em estado de choque. Ninguém esperava que ela tomasse a iniciativa e se revelasse. Afinal, diante dela estavam dezenas de milhares de criaturas do Seeking Palace, ao lado de muitos especialistas ocultos. Não apenas isso, mas uma existência aterrorizante no grande reino sagrado estava bem na frente dela. De onde veio a confiança sem fundo de Gulchianer? A antiga família Gu imortal não reagiu, e o grande ancião estava longe de ser encontrado. Até o palácio imortal do Deus Celestial escolheu permanecer em silêncio. Em comparação com o exército reunido diante dela, sua figura parecia muito magra. Essa garotinha tem coragem. Ela veio ao encontro de seu destino. Muito bem, talvez você seja poupado de um pouco da dor. Raumial, o olhar frio do general das criaturas do mar caiu sobre Gulchianer enquanto ele falava com indiferença como se já a tivesse condenado à morte com suas palavras. Você sabe como a sétima princesa morreu. A expressão de Gulchianer era calma e composta, e ela perguntou com indiferença. Como ela morreu? O rosto do grande comandante Raumial congelou enquanto suas sobrancelhas formavam a imagem da raiva. Neste momento, as dezenas de milhares de criaturas marinhas atrás dele também ficaram furiosas. Eles nunca esperaram que Gulchianer fosse tão ousada a ponto de levantar esse assunto ela mesma. Eles ficaram furiosos, querendo rasgá-la em 1000 pedaços. Porque ela me intimidou. Diante de todo o ódio e fúria das criaturas do mar, Gulchianer permaneceu perfeitamente calmo enquanto dizia essas palavras. Você, o grande comandante, Raumial, ficou furioso. Apesar de ninguém ousar defendê-la, Gulchianer ousou provocá-los. Quem poderia esperar isso? Se cortejar a morte fosse um assunto, Gulchianer tiraria um a mais. Com um aceno repentino de sua palma, a aura aterrorizante condensou-se em uma palma dourada, na qual as runas Deo e a grande regra sagrada brilharam com poder destrutivo aparentemente suficiente para suprimir tudo. O vazio tremeu e se despedaçou. No entanto, naquele momento, uma pílula disparou e uma luz terrível floresceu de dentro dela. Uma explosão de Swordlight foi lançada, destruindo completamente o ataque do general Raumial. Imediatamente depois, Gulchangji avançou lentamente do vazio. Naquele momento, um Ti imortal sem fim derramou de seu corpo. Sua aura cresceu a um grau insondável, quando um grande corpo do Deo Dharma emergiu atrás dele. Alguém no grande reino sagrado agindo contra uma garotinha. Você não acha isso muito degradante? Ele riu despreocupadamente diante da terrível pressão exalada pelo general. Gulchangji não pretendia bancar o tímido, mas essa era precisamente a oportunidade que ele precisava. O Seeking Palace cavou suas próprias sepulturas. Naturalmente, ele queria causar uma cena maior. Dessa forma, o fator de choque seria ainda maior.
Gu Xian'er lembrou-se do que seu ancestral Gu Nansan havia dito a ela, dizendo-lhe para se destacar com ousadia e confiança. Com um ancestral que matou um quase supremo com um único tapa e inúmeros trunfos em suas mãos, nem é preciso dizer que Gu Xian'er não estava preocupado com sua segurança. Assim, ela deu um passo à frente sem hesitar. No entanto, ela não esperava que ao invés de Gu Nashan seria Gu Shangji quem a defenderia, da mesma forma que ele fez da última vez. É assim que ele pretende reconhecer minha identidade para o mundo. Gu Xian'er olhou fixamente e sem piscar para Gu Shangji com seus olhos vidrados.